Ok, nós estamos ao vivo, né, pelo Facebook também. Quem puder compartilhar o link, né, fique à vontade, nos ajude nisso. Está lá na página da Igreja Central. E para começar, a nossa irmã Silvonete vai fazer a oração inicial para a gente. Pode orar, Silvonete. Meu Deus, já tô indo. Peraí, amor. É só um momento. Ok. Já. Vamos orar. Pode orar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos reunidos mais uma vez, Senhor, para engrandecer o teu santo nome. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor continue nos abençoando. Por favor, venha dirigir essa reunião. Abençoe, Senhor, todas aquelas pessoas que estão participando e também aquelas que não podem participar por algum motivo, o Senhor conhece. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora nós ouviremos a dica de saúde com a nossa irmã Carla. Você também. Pode falar, Carla. Carlinha? Tá ouvindo? Carlinha? Oi. Pode falar. Já? Dica de saúde. Isso. Pronto. Boa noite, gente. Me escuta um aviso aí. Bom, ontem recebemos algumas dicas, né, algumas orientações sobre alimentação, alimentações que ajudam no aumento da nossa resistência, né? E eu também trouxe um assunto que ele é feito por nós todos os dias, né? E que às vezes a gente não dá a devida importância, que é sobre a água. E eu trouxe alguns benefícios. Antes de dar as dicas, eu trouxe alguns benefícios que a água ela tem sobre a nossa saúde, né? E dentre eles está a influência na nossa saúde, no nosso bem-estar. Ela promove a hidratação e o nosso organismo, né, como pele, cabelo, nossas unhas, purifica os rins e faz com que eles trabalhem de uma forma melhor. E eles trabalhando melhor faz com que também a gente evite alguns tipos de doença, e dentre elas infecção urinária e o cálculo renal, né, que é a pedra no rim. Ela também é importante para a digestão, né, e ela também auxilia nas eliminações intestinais. E ela também elimina as toxinas do nosso corpo através do suor e das urinas. E eu trouxe uma informação aqui que é importante, né? Eu vi que ela é muito importante para nós, né? Principalmente aqueles que cuidam de idosos, né? Que têm idosos em casa. Nós, os seres humanos, eles têm, no nosso organismo, é feito por 75% de água, né? E a quantidade que a gente precisa para consumir durante o dia, né, por dia, é entre 2 litros e 1,5 litro, certo? Só que os idosos, eles não têm essa quantidade de água no organismo. A deles é bem menor. Por isso, a necessidade deles consumirem água maior do que uma pessoa de idade mais nova. Então, segundo as orientações, entre 2,5 litros e 2 litros, né? O mínimo para que eles possam consumir por dia, certo?
E, além da forma líquida, a água ela também se apresenta nas alimentações, né? Frutas, verduras e por aí vai, né? As alimentações. E as dicas que eu trouxe para a gente é aproveitar esse momento que estamos vivendo, né? Um momento onde temos mais tempo, para a gente, aqueles que ainda não têm esse hábito, né, de consumir a água da forma adequada, aproveitar para iniciar, né? Construir esse hábito aí para que possa ajudar bastante na saúde, né, no nosso organismo. E a outra dica também para avaliar, né, se você está ou não bebendo água de forma adequada, é observar a urina. Se a urina estiver muito escura, isso significa que você não está bebendo água adequadamente. Se ela estiver mais clarinha, né, quanto mais clara, melhor, isso quer dizer que você está bebendo água adequadamente, certo? E a outra dica, né, também é pedir auxílio das nossas tecnologias. Hoje temos aplicativos, né, que nos ajudam dando aqueles alertas, né, na hora de beber água. E para aqueles assim que têm dificuldade ou que ainda não têm esse hábito, eles acabam sendo uma grande ajuda. Essas são as dicas e que possamos, né, ter esse mais hábito de consumir água, que é algo que temos, né, à vontade em nossas casas e que é importantíssimo para a nossa saúde. Muito bem, obrigado, Carla, pela dica de saúde. Ontem, a Viviane, ela compartilhou uma dica na área nutricional, muito importante, relevante. Hoje, a Carla, na área da saúde também, trouxe essa orientação, que é um dos nossos remédios naturais, né? Nós temos uma mensagem de saúde muito relevante e que, segundo a orientação profética, é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. E a gente precisa levar adiante, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Meus amigos, mais uma vez, boa noite a todos. A gente está dando sequência à série de estudos Eventos Finais. Hoje nós temos um convidado especial, o pastor Maviel Gomes. O pastor Maviel, ele é pastor lá na FAD Minas, na Faculdade Adventista de Minas Gerais. E hoje ele vai estar compartilhando conosco um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais do espírito de profecia. Pastor Maviel, o senhor já está com a gente? David, pode liberar o áudio dele? Pastor Maviel. Está me ouvindo agora? Estamos no show, sim. Meu amigo, que Deus te abençoe. Estamos Consegue me ouvir? ouvindo você. Ok. Só dá um ok se está me ouvindo. Estamos te ouvindo, sim. Ok. Ah, tá bom. Então tá bom. Posso falar já? Pode falar, com você. Que Deus te abençoe. Ah, então tá bem. Muito boa noite para vocês, pessoal. Tá bom? Satisfação. Assim como o pastor Jonas, Deus me deu aí um território para eu poder pastorear. E aí eu estou aqui na FAD Minas. É uma faculdade nossa aqui da União Sudeste Brasileira. A gente tem 4 cursos de graduação, tem também ali o pessoal de colégio. E eu tenho cuidado aqui na área da preceptoria. Eu e o pastor Jonas, nós estudamos juntos na mesma turma durante 4 anos. Entendeu? Então é mais do que uma relação ali de simplesmente ministerial, mas uma relação de amizade aí, de coleguismo também, que a gente tem compartilhado. Apesar da distância, a gente agradece a Deus pela tecnologia, né? A gente poder se unir. E, enfim, me sinto muito honrado, tá bom? De ter sido convidado aí para poder falar um pouco sobre esse livro tão importante e, diante dos acontecimentos atuais, né, tão relevante, né, para a gente poder, então, tirar algumas lições e manter ali o equilíbrio, manter-se centrado, apesar das várias informações que vêm e chegam até nós, de vários tipos de especialistas, né, nós entendermos também que a nossa forma de interpretar
a nossa forma de observar, né, e posteriormente agir, ela vem justamente da nossa cosmovisão, que justamente, acima de todas essas outras informações que são importantes, né, nós possamos ter a orientação da palavra de Deus, para que assim nós possamos ter a visão correta e não distorcida da realidade que se apresenta diante da gente. Amém? Como é um assunto espiritual, acredito que vocês já devam ter orado, tudo isso, mas eu queria convidar mais uma vez para a gente poder fazer uma prece ao nosso Deus, e aí a gente estudar um pouquinho esse capítulo 3 do livro Eventos Finais, tá bom? Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, graças nós te damos pelo privilégio esse de podermos ter a liberdade de entrar na tua sala do trono, ó Deus, e rogarmos misericórdia enquanto temos oportunidade. E acima de qualquer outro tipo de bênção, ó Deus, essa noite nós pedimos essa bênção espiritual, o discernimento acerca dos fatos e dos eventos que acontecem. Que nós possamos crescer ao nos unirmos ao redor, ó Deus, dos teus santos e sagrados preceitos e oráculos. Nós possamos estar ali compartilhando essa mensagem também, após que assimilarmos e também até a vivermos. Te pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Pois bem, meus amigos, estou aqui com a texto aqui aberto do livro Eventos Finais, um livro bem, como eu poderia dizer assim, relevante, até porque a gente está aí, né, acredita que depois de uma certa data iniciou o tempo do fim, então a gente acredita que esse livro tem tudo a ver com a gente. E Ellen White, ela trabalhando justamente esse tema, ela vem resgatando alguns textos bíblicos e explicando ali e aplicando esses textos à vivência de hoje em dia. E uma das primeiras coisas que fala aqui, né, pelo menos na minha edição, na página 32, fala que houve uma pergunta, né, uma pergunta feita pelos discípulos, curiosidade essa que não pertencia só aos discípulos, mas também pertence a qualquer ser humano. Depois que você conhece a Jesus, você acha Jesus maravilhoso, viu que ele morreu por você, a pergunta que vem depois, ou uma das perguntas que surgem após conhecer Jesus é: quando é que eu vou conhecer ele pessoalmente? Né? Se você já o conhece, como no caso dos discípulos, eles sabiam que ele iria partir, uma pergunta natural dos discípulos é: quando é que ele iria voltar? Jesus, obviamente, ele não marcou nenhuma data, né? E o capítulo ele vai falando justamente por que Jesus não marca a data, diante de uma pergunta que Ellen White vai fazendo ali a um irmão de igreja, que justamente tem a ver muito com o egoísmo humano, né? Então, primeira coisa que a gente entende, né? Os discípulos, eles interrogaram acerca da volta de Jesus. E Ellen White, ela cita ali Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é uma mescla, não é isso? Onde Cristo ele fala dos acontecimentos que teriam a ver com o momento ali que eles estavam vivendo, né? Realmente ali antes do ano 100, antes da destruição de Jerusalém, tudo aquilo. Estava vivendo ali por volta do ano 27, um pouco menos, um pouco mais. E também fala acerca de acontecimentos que ainda iriam acontecer, né? Acontecimentos que ainda iriam acontecer, meio redundante, mas fala justamente do que aconteceria no futuro. Isso é semelhante à profecia que Daniel perguntou. Lembra que Daniel, quando estava lá em oração, ele perguntou sobre o que aconteceria com o povo dele? Quando Deus dá a resposta para Daniel, ele não somente responde o que Daniel perguntou, mas ele também responde coisas que aconteceriam no tempo do fim. É isso? Então, Jesus, ele é assim, ele sempre é o quê? Ele dá mais daquilo que a gente pede. Então, o fato de Deus deixar isso bem claro é interessante. Por quê? Porque baseado nisso, baseado no que é revelado, nós podemos ficar tranquilos, sem problema nenhum. Se está dentro daquilo que Jesus falou, você pode andar para lá, para cá, que não tem perigo nenhum de você cair. O problema é quando você tenta responder aquilo que Deus não deu resposta. E uma das coisas que muitos são tentados a fazer é fazer o quê? É responder aquilo que Jesus não se propôs a fazer. Então, o capítulo também fala sobre o tempo da volta de Cristo, falando exatamente em relação a um dia, uma data, uma hora, não é conhecido. E isso é uma revelação profética. E se alguém se levanta, pretendendo, porque isso só pode ser uma pretensão, certeza e fato não é. Mas se alguém se levanta de uma maneira muito convicta, de uma maneira muito pretensiosa, dizendo que a ele, não a Ellen White não revelou, mas para ele revelou, que há um momento, há uma forma, ele descobriu ali no cantinho, na brechinha, uma vírgula que estava escondida, um pontinho que estava ali meio... E ele descobriu que a volta de Jesus
vai ser em 2022, no dia, vamos supor aqui, no dia 22 de outubro de 2022. Isso é mentira, porque isso fere, primeira coisa, a interpretação bíblica. A interpretação bíblica, segundo ali Isaías 8:20, fala que a lei é o testemunho. Se eles não falarem de acordo com essas palavras, é porque não há luz neles. Então, o profeta, né, se o cara se diz profeta assim, se Deus revelou a ele, então ele é profeta. Se o profeta moderno contraria o profeta anterior a ele, então esse profeta é falso. Essa é uma das provas do verdadeiro profeta. Então, se um profeta que se levanta hoje em dia contraria a revelação que Deus já deu através dele mesmo em Mateus 24 e através da reafirmação do ministério de Ellen White, que ela fala que não é possível saber essa data, e o cidadão levanta contrariando as próprias palavras de Jesus e levanta contrariando as palavras reafirmadas através do ministério de Ellen White, que a gente acredita ser inspirada por Deus, esse tal cidadão, essa tal cidadã, não importa o quão espiritual ela seja, não importa como ela se vista bem, não importa se ela tem uma boa linguagem retórica, o critério para você acreditar nessa pessoa ou não é a boa aparência que ela tem, por mais que isso não seja nenhum pecado, mas o critério é assim diz o Senhor. Muitas vezes nós somos enganados, muitas vezes nós somos levados a esses tipos de crença por conta da ignorância. Ignorância que tem a ver com desconhecer a palavra e ignorância que tem a ver com ignorar, não querer saber daquilo que foi revelado, é como se você jogasse de lado. Muitas vezes também nós somos vítimas desses tipos de pessoas por conta de quê? Por conta de alguma fragilidade que nós estamos passando. Perdemos um ente querido, estamos vivendo uma grande crise e nós queremos realmente que Jesus volte logo. E por isso essas coisas, elas são armadilhas, elas são artimanhas. E o nosso critério não pode ser a boa eloquência, oratória e boa aparência de uma pessoa, não pode ser também os nossos sentimentos que muitas vezes podem nos trair. A fonte segura, fiel e verdadeira para nós não sermos enganados é o quê? O que é que Deus disse sobre isso? Será que Deus já revelou alguma coisa sobre isso? Porque se está revelado, não tem discussão. Entendeu? Não cabe agora racionalidade, não cabe agora esquemas lógicos, não cabe agora o cidadão ser PhD, ThD, pós-doutor. O que interessa é o quê? O que é que Deus diz? E é isso que deve estabelecer a nossa fé. Tudo mais que for falado contrário a isso deve ser jogado, deve ser lançado fora. Entendeu? Então, isso não é relativo, isso é uma forma absoluta de se expressar. O tempo da volta de Cristo não é conhecido. E a nossa mensagem não é o quê? Marcar tempo. Lembra do pastor João Antônio, pastor Jonas? Pastor João Antônio foi o nosso professor. E quando nós estávamos na aula de Apocalipse 10 fala justamente, é um intervalo entre o sexto e o sétimo selo, a sétima trombeta. E aí fala que justamente já não há mais demora. Não é isso? Uma tradução que poderia ser também feita já não há mais tempo. E a interpretação correta é o quê? É que profecias de tempo, elas vão até ali, aquela de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs. Após essa profecia ter se cumprido, por ocasião ali do grande desapontamento, no dia 22 de outubro de 1844, quando os milímetros eles tiveram ali aquela amarga decepção, né? Já não há mais profecias de tempo. Profecia de tempo só foi até ali. Daqui para frente já não há mais. Daqui para frente é só interpretar os sinais que acontecem. Mas profecia de tempo já não tem mais. Então não tem mais marcação de data. Ellen White fala de maneira revelada. Se você for uma pessoa que estuda também, conhece ali a profecia e peça você com uma palavra, você vai ver que as afirmações de Ellen White, as afirmações de Cristo, elas também são confirmadas pelo estudo mais minucioso da profecia. No caso, ainda até os livros originais ali, no caso de Apocalipse. Então, meu amigo, você tem a palavra de Jesus, você tem a palavra da serva de Jesus, você tem a palavra do especialista ali que estudou o negócio, entendeu? Então, para de ignorar tudo isso para dar ouvidos a algum maluco, alguma maluca, porque isso daí é uma pessoa que não está com o juízo muito bem perfeito, aí dá ouvido para esse tipo de profeta que fica levantando-se.
É muito comum, nesses momentos de crise que nós estamos passando, se levantarem pessoas assim, receberem visões, alguma coisa assim, e muitos vão atrás disso. Por isso que eu acho muito relevante, pastor Jonas, vocês gastarem tempo para rever, né, o que é e o que também não é, né, revelado em relação a isso. Porque muitos pretensos profetas podem se levantar e aproveitar-se desse alarmismo, aproveitar-se dessa histeria, aproveitar-se também dessa aflição que todo mundo pode estar sentindo por conta de estar ali sofrendo aí, vivendo esse momento dessa pandemia, tá bom? Então, continuando aqui, né, Ellen White continua argumentando que essa história de ficar marcando o tempo ocasiona o quê? Descrença, né? Descrédito à nossa mensagem, entendeu? Vale lembrar que após ali os mileritas se desapontarem, houveram pessoas que continuaram marcando datas, tanto dentro ali do movimento milerita, ou o que sobrou dele, como também fora do movimento milerita. Existe, por exemplo, uma confissão aí, né? Teísta, eu não posso dizer cristã, porque eles não confessam a Jesus Cristo como Deus, eles só dizem que Deus é Deus, só há um Deus, eles não acreditam na crença da divindade, em três deuses, em três pessoas, perdão, entendeu? E eles marcaram datas ali para 1914, para outros momentos, e o que é que aconteceu? Não aconteceu. E aí eles ficam dando desculpa esfarrapada, dizendo, não, é porque Jesus voltou, ele voltou para aqueles que acreditam, ele voltou de maneira espiritual. Balela. A volta de Cristo, a primeira coisa, não vai ser dessa maneira invisível, e segunda coisa, a volta de Cristo ela não vai ser secreta. Então, qualquer tipo de ideia que contraria aquilo que Deus revelou na palavra dele em relação à volta, como ele seria, não somente que ele voltaria, mas como ele voltaria, isso não é digno de crédito, isso não deve ser levado adiante, isso não deve para nós trazermos ali para o nosso corpo doutrinário. Ok? Então, esse negócio de querer ficar marcando data faz com que nós caiamos no ridículo, entendeu? Caiamos no ridículo, por culpa da falta de conhecimento bíblico. E aí, quando a gente cai no ridículo, a gente começa a querer dizer que ridículos são aqueles que não acreditam na gente, que é porque eles não têm fé, que é porque a gente é mais santo, e aí a gente acredita que Jesus vai voltar. Não, aí, sinto muito, mas infelizmente, não na forma de dizer, mas na forma, às vezes, de apontar o nosso erro, sim, os incrédulos estão errados, porque nós estamos fazendo algo que Deus não nos propôs, aquilo é algo que Deus que não nos revelou. E eles podem até falar de maneira escarnecedora, mas eles não estão errados. Quando nós ficamos marcando datas e lançando por terra todo o edifício da fé que nós construímos. Então, por favor, irmão, por favor, irmã, se você crê que tem essa pretensão, não se diga adventista do sétimo dia. Porque dentro da nossa orientação, aqui, revelada, profética, nós não temos autorização profética, nem nos livros, nos escritos de Ellen White, e muito menos na palavra de Deus, né, que é autoritativa ali, a nossa autoridade máxima. Então, por favor, se você está com essas ideias tortas, não venha dizer que a igreja diz, não venha dizer que Ellen White diz, tá bom? Isso daí é uma ideia pessoal sua, e se você quiser levantar o seu movimento profético, se você quiser criar a sua igreja, você fica à vontade. Mas para cá, a gente não tem amparo para você, se você pensa dessa forma, ou se você conhece algum irmão que pensa assim. Tá bom, irmãos? Então, nós devemos ser bem categóricos e claros no que nós falamos. Já falei justamente sobre também a profecia de tempo. Uma das coisas que aconteciam na época de Ellen White, né, a maneira como eles viviam, apesar deles não terem datas, apesar deles não terem mais ali aquela crença, né, de que haveria um momento, um dia exato, né, que eles saberiam, era que ela vivia como o apóstolo Paulo. Né? E como o apóstolo Paulo vivia? O apóstolo Paulo vivia na crença de que Jesus voltaria nos dias dele. Vocês lembram daquele texto lá em Tessalonicenses, em que Paulo ele vai falando sobre a ressurreição? Ele fala assim, ó, de modo nenhum nós, ele fala, nós o que? Os vivos, precederemos aos que dormem. Mas, aí, ao ressoar da trombeta, né, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, Paulo ele fala numa linguagem inclusiva, onde ele entende que justamente ele estaria no grupo dos salvos vivos. Então, Paulo acreditava que o quê? Que a volta de Jesus aconteceria nos dias dele. Ellen White não acreditava diferente. Ela acreditava também que seria naquele momento, né? Naqueles dias, que ela conseguiria ver, que ela participaria do grupo dos salvos vivos.
E é dessa forma que nós devemos viver. Ellen White, infelizmente, ela não alcançou de ver a volta de Jesus viva, mas obviamente ela vai levantar, né, no dia da ressurreição, e todos aqueles que após 1844 receberam essa mensagem, escutaram a mensagem, né, do terceiro anjo, da volta de Jesus, também verão a volta de Jesus, levantarão, ressuscitarão para enxergar a promessa que foi feita. Isso é o que nós entendemos quando nós estudamos a profecia. Então, essa é a forma como nós devemos, por isso, viver, entendeu? Agora, existe uma parte no livro que é um pouco controversa, que aqui eu quero trabalhar um pouquinho mais com vocês, tá bom? Que é justamente a demora é explicada, que é uma seçãozinha, uma subseção, e as promessas de Deus são condicionais. E, por fim, depois está ligado que pelo Cristo está esperando. Por quê? Porque aí vai uma observação, né? Em relação ao livro. O livro Eventos Sinais, ele foi escrito, né, através de compilações. O que são compilações? São coisas que Ellen White falou em outros textos, em outros contextos, e eles foram reunidos num grupo de textos, entendeu? E esse grupo de textos agora é formado um livro. Foi feito de maneira pelos depositários de Ellen White, né, depois de sua morte. E tem alguns textos que, se eles são tirados do contexto, cria-se uma certa, como eu poderia dizer assim, crença que pode destoar, entrar em desarmonia ou criar até um ensino errado. Então, ao ler Eventos Sinais, tem que tomar muito cuidado também com esse tipo de texto. E eu vou lhe dizer por quê. Porque, por exemplo, fala que as promessas de Deus são condicionais. Corretíssimo. Existem algumas promessas e profecias que elas são condicionais. E profecias existem dois tipos. Existe profecia clássica e existe profecia escatológica, não é isso? Profecia clássica, geralmente, elas são condicionais. Exemplo, tem um profeta de uma profecia só, mas que ela não se cumpriu, que é o profeta Jonas, o próprio nome do pastor de vocês. A única profecia que ele proferiu para os cidadãos de Nínive, ela era condicional. Se o povo se arrependesse... Perdão, pessoal, voltando. Se o povo se arrependesse através da pregação de Jonas, o que é que aconteceria? Aconteceria a destruição? Não. Não aconteceria a destruição. O que é que aconteceria? O povo seria perdoado e o outro lado, né, da misericórdia de Deus seria ofertado e oferecido. Então, Jonas pregou e justamente as pessoas pensam que Jonas não foi pregar em Nínive porque ele tinha medo, mas era o contrário. Jonas não foi pregar em Nínive não era porque ele tinha medo. Jesus não manda medrosos fazer a obra dele, né? Quando a pessoa vai, ela vai com coragem. Ele não foi pregar, justamente no final do livro fala. Ele diz assim, porque eu sei que tu és Deus misericordioso. Qual era o problema de Jonas? É porque ele não queria que o pessoal de Nínive se salvasse. Então, Jonas era demasiadamente justo, mas nem um pouquinho misericordioso. Então, isso era uma profecia condicional. Mas existem profecias que não são condicionais. Entendeu? Jesus vinha como Messias. Essa profecia era condicional? Não. Se o povo tivesse preparado ou não estivesse preparado, no tempo determinado, Jesus desceria como ele desceu em sua primeira vinda, veio indefeso como um bebê e cumpriu a promessa de sua primeira vinda. Morreu na cruz por cada um de nós. Essa profecia é condicional? Não. Essa profecia é uma profecia que não depende de esquemas humanos ou de comportamento humano. Essa é uma profecia que ela vai e ela aconteceu. Então, existem profecias que não são condicionais e existem profecias que são condicionais. Então, geralmente, profecias condicionais pertencem à área da profecia clássica. Mas, geralmente, profecias que não são condicionais, elas são da área da profecia escatológica, justamente as profecias que falam sobre o tempo do fim. Independente do povo estar preparado ou não, elas vão acontecendo. Jesus disse que Babilônia cairia, ela caiu. Não interessa se Nabucodonosor se arrependeu, não interessa se ele aceitou a Jesus, como está lá descrito no capítulo 4. No tempo determinado, Babilônia, ela caiu. Não era uma profecia condicional. Deus disse que Medo-Pérsia ia se levantar. Deus disse que depois era a Grécia. Deus disse que depois era Roma. Entendeu? Deus disse que depois seria a Europa dividida. Essas profecias, pessoal, não são profecias condicionais. Então, é utilizado aqui um texto
falando justamente sobre a condicionalidade da volta de Cristo. Eu tenho minhas observações em relação a esse texto, porque Ellen White também fala acerca justamente dos cumprimentos proféticos de tempo. Ela fala o quê? Que o tempo de Deus não conhece nem adiantamento e nem tardança. E Deus, ele vem no tempo o quê? No tempo certo. No tempo que ele acreditar que vai acontecer. Por que então Deus anuncia? Não é para que ele fique esperando nós, é porque ele justamente quer que nós nos preparemos. É só isso, ele quer que nós nos preparemos. Então, tá certo o texto? Tá. Mas só essa parte, se eu isolo de todas as outras declarações de Ellen White, eu posso cometer um erro e criar um ensino errado. Como o povo que é perfeccionista cria. E aí é onde entro justamente no erro e no equívoco que pode acontecer se você isola, lê só eventos finais e não lê os outros textos de Ellen White e nem lê os outros textos bíblicos, pode cair e incorrer. Entendeu? Acreditar que a volta de Jesus depende do seu bom esquema de comportamento. É isso porque, depois dessas palavras aqui, que Ellen White vem argumentando, ou que é utilizado os textos de Ellen White para se argumentar que a volta de Jesus ela está condicionada aos comportamentos humanos, né? Aqui, ó, as promessas de Deus são condicionais, aí vem falar, né? Aí depois vem assim, Cristo está esperando, né? Aí vem aqui, ó, justamente esse texto que é Parábola de Jesus, página 69. Olha o que é que diz. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como os seus. Entendeu? Esse texto ele é utilizado pelo pessoal que acredita que se eu seguir uma lista de regras e reformas que eu preciso fazer na minha vida, Cristo então voltará. Não concordo com esse tipo de ideia. Entendeu? Porque é como se colocasse agora a volta de Jesus condicionada ao esquema e o comportamento humano. Então, nós, como seres humanos, temos o poder, presta atenção, nós temos o poder de impedir a volta de Jesus se nós quiséssemos. Era só nós não manifestarmos o caráter de Cristo. Era só nós ficarmos assim, fazendo as coisas do jeito que quisesse, levando um cristianismo barato, meia boca, e então, o que é que acontece? Jesus não viria. Por quê? Porque, poxa, eu queria voltar, né? Nossa, eu estava com vontade de voltar. Mas olha só, o meu povo não está me representando bem. Então não tem como eu voltar. Vou ter que esperar eles entrarem, entenderem que eles devem mudar o comportamento deles, que eles devem me... Não concordo com isso, irmãos. Entendeu? Claro e abertamente, esse tipo de ideia é uma ideia herética, é uma ideia errônea. Tá bom? É uma ideia errônea. Cristo não está limitado ao nosso bom comportamento. Ele tem poder para fazer a igreja atingir o seu limite máximo, atingir ali aquele ideal que ele espera de nós. É só ele derramar o Espírito Santo, para quem está preparado ou não. A volta de Cristo depende única e exclusivamente dele. Entendeu? A volta de Cristo depende única e exclusivamente de Cristo. No momento em que ele disser que ele quer voltar, se você estiver preparado ou não, se você tiver reproduzido perfeitamente o caráter de Cristo ou não, Cristo ele volta. Cristo ele vai voltar. E pessoas que são muito ali ligados para essa religião mais baseada nos comportamentos, né? Porque não é que eu não estou dizendo que você não deva buscar ter ali as suas reformas e mudar de vida. Concordo plenamente. Mas achar que por conta disso Cristo vai deixar de vir ou vai voltar é muito perigoso. Entendeu? É muito perigoso. Olha o que é que diz o restante da citação. Quão depressa não estaria o mundo todo semeando com a semente do Evangelho? Não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho. Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria a recolher o grão precioso. Está falando de trabalho missionário. Está falando de pregação do Evangelho. O texto não está falando de que se você é vegetariano, se você pratica os outros remédios, se você guarda, sabe? Isso tudo, meu amigo, não tem negociação. Você tem que fazer. Você tem que buscar transformar-se e ser. Mas achar que por conta do seu bom comportamento, Deus vai dizer, nossa, agora eu vou voltar. Porque olha só, aquele pessoal está se garantindo. Agora eu tenho uma tropa de elite, né?
Cidadão, tudo que você conseguir atingir não é para impressionar a Deus. É simplesmente para testemunhar dele. É para tornar Deus impressionante, não para impressioná-lo. Porque não é algum comportamento que impressiona a Deus, é a fé. Uma grande fé deixa Deus impressionado. Mas um comportamento é só uma consequência de uma verdadeira e genuína fé. Então, essa é a minha observação em relação a essa compilação do livro Eventos Finais. Entendeu? Nós devemos analisar a citação, Ellen White falou, é inspirado, é de Deus, está corretíssimo, mas à luz das outras citações, tanto da própria como também do próprio texto bíblico, para que nós possamos, tá bom? Então, que nós venhamos pregar o evangelho. E nós temos limitações. E essa tarefa nós só vamos atingir com a bênção de Deus, que é o derramamento da chuva serúdia. Tá bom? Deixa eu só te levar a meditar uma coisinha antes de encerrar aqui, que a gente já está terminando já aqui a nossa leitura. Uma coisinha que eu quero te lembrar, entendeu? Que Deus ele não está limitado a esquemas humanos. Uma vez eu estava ouvindo um pastor lá na FAMA, pastor Jonas, pastor Laerte, ele veio até lá da Associação Planalto Central. Ele estava fazendo, acho que era um mestrado, era um doutorado, e ele fez uma observação muito importante que eu nunca esqueci. E qual era a observação? Ele falava assim, se durante um ano, com 20 mil membros, não lembro quanto é que era, 20 mil membros, e tendo ali uma entrada de dízimo de 1 milhão por mês, vamos supor, né? Foram batizados, nem 3 mil, foram batizados umas 1.500, 2.000 pessoas. Estou chutando aqui, entendeu? Como é que a gente pode acreditar que o evangelho vai ser pregado para todo mundo se tem 7 bilhões de pessoas no mundo? E aí ele vai e cita Pedro, mas em um dia, sem gastar um centavo, um membro da igreja, muito poderoso, por sinal, que era Pedro, pregou e 3.000 pessoas foram batizadas. Então, o que a gente precisa é de mais gente pregando o evangelho? Sim, poderia dizer que sim. Mas, além disso, o que a gente precisa mais do que isso é o poder do Espírito Santo, assim como tinha na igreja primitiva. Então, mais do que pedir mais membros, que é natural, é normal, antes sim deveríamos pedir o quê? Mais poder. Porque se um homem conseguiu em um dia batizar 3.000, o que Deus não faria com um grupo de pessoas cheias do Espírito Santo como Pedro? Tão logo a mensagem seria pregada e tão logo o Cristo voltaria. Eu estou falando também de pregação, não estou falando de batismo, porque muitos também ouvem o evangelho e rejeitam e nós não temos culpa sobre isso. Tá bom? Então, finalizando aqui, nós devemos aqui a brevidade do tempo. Eu quero ler esses 2 parágrafos e nós encerramos. Que o Senhor, de dia e de noite, não dê descanso aos que são agora descuidados e na obra de Deus. O fim está próximo. Isto é o que Jesus quer que sempre mantenhamos diante de nós, a brevidade do tempo. Quando, com os remidos, estivermos em pé sobre o mar de vidro, com harpas de ouro e coroas de glória, tendo à nossa frente a imensurável eternidade, então veremos como foi curto o período de provação e espera. Então, louvado seja Deus, porque essa é a nossa bendita esperança. A despeito do caos que o mundo está vivendo e está passando, nós sabemos que isso é temporário, nós sabemos que logo, logo nós estaremos nos encontrando com o nosso Deus. Que essa possa ser nossa bendita esperança. Que nós possamos fazer o nosso melhor, que nós possamos fazer aquilo que nós precisamos por nós, para que Deus ele possa agir também através de nós, para que assim nós possamos alcançar também outras pessoas com a pregação do Evangelho. Que Deus nos abençoe. É um apelo que eu faço para você, justamente continuar a cada dia mais e mais lendo e estudando, né, a nossa profecia. Pastor Maviel, o senhor pode finalizar orando para a gente? Claro, maior prazer. Vamos então inclinar nossas cabeças e fazer uma prece ao nosso Deus. Amado Deus e eterno Pai, nós somos gratos pelo privilégio de estudar esse livro, de termos, ó Deus, essa revelação, do Senhor ter, ó Deus, a tua serva demonstrado mensagens relevantes para os nossos dias, numa linguagem tão acessível. Ajuda-nos, ó Deus, agora então, não somente numa presunção de achar que porque sabemos ler já entendemos, mas rogar, Senhor, o teu Santo Espírito, para que nós venhamos então ter a correta interpretação.
Que nesse mar de informações que o mundo nos oferece, que o mundo nos oferta, nós possamos ter como guia, nós possamos ter como filtro, nós possamos ter como bússola orientadora a tua palavra, ó Deus, revelada. Fica com cada família aqui, retira a ansiedade, o medo que possa estar no coração dos nossos irmãos e ajuda-nos, ó Deus, a transmitir não medo, não alarme, mas a transmitir esperança, calma, paz, mesmo em meio à tempestade. Sabemos que esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento só é possível com o Senhor nos dando o Espírito Santo. E é Ele, ó Deus, que nós rogamos, que o Senhor nos envie de uma maneira especial para o nosso próprio benefício, para a nossa própria alegria, felicidade e tranquilidade, mas também, ó Deus, para sermos ministros da palavra a outros que estão entenebrecidos, a outros que estão ali procurando achar esperança em meio a tudo isso. É o que nós pedimos e desde já te imploramos e te agradecemos por Jesus. Amém. Pastor Maviel, muito obrigado pela mensagem. Tenho certeza que cada pessoa que ouviu, tanto pelo Facebook como pela plataforma do Zoom, foi agraciada por essa palavra de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe teu ministério. Obrigado pela amizade, obrigado por aceitar o convite. Tá bom? Fica com Deus. Um abração, amigo. Precisando, a gente está aí. Até mais, igreja. Até mais.